Boa noite. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Alegria imensa nós estamos reunidos aqui para louvarmos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estávamos reunidos hoje aqui pela manhã, nosso primeiro culto. Um culto maravilhoso. O culto das 10. Não sei vocês, irmãos, mas o culto da manhã é gostoso, viu? Não que o da noite não seja, mas o da manhã, como diz a minha esposa, é difícil sair da cama, né? Mas depois que sai, aí fica gostoso. Aí vai de boa. Amém? Antes de nós partirmos para a palavra, um culto de Santa Ceia, um culto de celebração, nós tínhamos falado que gostaríamos de retornar aos cultos com o culto de festa, né? Mas na cabeça do pastor Felipe, o culto de festa era comida mesmo, comida. Crente gosta de comer. Mas Deus preparou uma outra festa para nós. Ainda nós não vamos ter essa festa, estamos ainda limitados ainda, né? Estamos planejando esse retorno, esse momento de festa, de alegria, de comer bastante, conversar, dar risada, jogar bola. Mas a ceia do Senhor, ela não deixa de ser uma celebração, uma festa. Nós vamos falar um pouquinho disso lá na frente. Mas eu gostaria que você curvasse a tua cabeça neste momento. Nós temos falado nos últimos cultos, em quase todas as Santas Ceias, para mim não afirmar, mas eu quase tenho certeza, em 99,9%, a chance de eu ter repetido isso em todos os cultos de Santa Ceia, que a ceia é a respeito de Jesus, é em memória de mim, assim diz o Senhor. E nós estávamos cantando agora aí uma chance, né? Eu particularmente já ministrei muito esse hino, muito, e sempre que nós ministramos esse hino, ou é para alguém que está desviado, você tem que cantar, vamos cantar um hino porque vai orar para alguém que está voltando para Jesus. Normalmente canta esse hino como uma chance. E o Espírito Santo falou assim: Felipe, deixa de ser hipócrita, porque todos nós precisamos de uma chance todos os dias de se relacionar com Deus. Muitas vezes nós nos colocamos num patamar diferenciado, e não é verdade. E Deus está nos dando essa chance nessa noite de se relacionar de novo com Ele. Mais uma vez, mais uma chance, mais uma oportunidade. E eu quero que, em cima disso que eu acabei de falar, você feche os seus olhos neste momento e diga comigo: Espírito Santo, faça a sua oração neste momento, não repita a minha, mas faça a sua. Mas em cima disso, fala: Espírito Santo, ora, me ajuda, me ensina o caminho, me restaura. A tua palavra dentro de mim nessa noite venha trazer vida, venha restaurar, venha animar. Espírito Santo, me aceita de novo, uma oportunidade, mais um culto. Não venha ser simplesmente um culto, mas venha ser uma oportunidade única. Pai, obrigado pela vida, obrigado pela comunhão, obrigado pela paz, obrigado pelo meu irmão que está à minha direita, à minha esquerda, mesmo que um pouco distante, mas a comunhão do corpo. Obrigado por cada casa no qual nós estamos entrando nesta noite, através da internet. Obrigado por cada família. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, por esta igreja. E Espírito Santo, nos ensina através da Tua palavra, nos ensina através das canções, nos ensina através das ações, das atitudes, do olhar, que nós venhamos ser melhor a cada dia. E nessa noite não venha ser diferente. Venha nos ensinar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra a palavra do Senhor juntamente comigo em João, no capítulo 1. Nós vamos lá no versículo 29. Glória a Deus. Não é 1 João não, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29. A
palavra do Senhor nos diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Só isso. Esse João aqui é o João Batista. Amém? Se você continuar lendo um pouquinho, vai estar falando a respeito que João Batista está testificando a respeito de Jesus, e ele vê Jesus se aproximando dele e fala assim: ei, aí está o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus aqui, o significado em latim significa Agnus Dei, né? Para quem não sabe, nós cantamos bastante essa música, né? Michael W. Smith. E muitos vão falar assim: ah, mas é Jesus, né? Tem Agnus Dei como Jesus Cristo. Que nós estamos falando do Cordeiro de Deus aqui, neste momento. Amém? Antes de nós partirmos, né, para a ceia, normalmente nós pregamos sobre a ceia, ou nós pregamos e depois nós repregamos para a ceia. Eu já quero trazer um pouco a respeito do Cordeiro de Deus, a respeito de Jesus nessa noite. E eu quero, por favor, que você fique muito ligado a respeito disso. Eu tenho pregado muito e falado a respeito do culto racional a Deus, das nossas atitudes, das nossas intenções, aquilo que nós estamos fazendo aqui neste momento. E eu tenho sido muito adepto à racionalidade no entendimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos liberta. E quando nós não conseguimos compreender a palavra de Deus, nós somos refém a emoções, a chorar e se emocionar na música, no momento da ceia, no comer do pão. Mas Jesus não quer emoção, Jesus não quer as suas lágrimas, Ele quer o teu coração. E para que isso seja verdade, para isso ser uma realidade em nossas vidas, é necessário que eu e você seja ciente do que está acontecendo aqui neste momento, a respeito da palavra de Deus e a respeito do Cordeiro de Deus. Amém? Trazendo aqui, irmãos, a primeira citação que vai falar a respeito de Cordeiro. Nós pregamos em quarta-feira, eu falei a respeito de Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. E a primeira citação que vai falar do Cordeiro é o sacrifício dos irmãos, né? Caim e Abel. E Abel, ele sacrifica o Cordeiro. Está lá em Gênesis no capítulo 3, 4, não estou enganado, no capítulo 4 de Gênesis. É a primeira citação a respeito do Cordeiro como sacrifício. Depois disso, irmãos, nós vamos ver aparecer o Cordeiro numa passagem muito conhecida. Acredito que vocês aqui poderiam recitar essa passagem para mim com muito mais eloquência a respeito disso, que é Abraão, né? Que a palavra do Senhor nos diz que Deus pede o seu filho e ele sobe ao monte com o seu filho para sacrificá-lo. E Deus ali faz o quê? Provê o Cordeiro. Então Deus, ele não precisa sacrificar o seu filho Isaac. E aí vai passar Isaac, e vai vir os filhos de Isaac. Nós vamos chegar agora através de Jacó, nós chegamos no Egito. Jacó, ele vai para o Egito devido a uma seca que existe, a fome na terra. Neste momento, José, seu filho, é governador do Egito. Eles vão para o Egito. Passa-se anos, 430 anos. E novamente nós vamos ouvir a citação do Cordeiro. Só nesse momento da palavra vai aparecer Moisés, né? Até então não havia a lei ainda. E aparece Moisés agora como libertador. Deus envia Moisés para libertar o povo que estava escravo dentro do Egito. Muita coisa aconteceu nesses 400 anos. Eles entraram pela porta da frente ali, né, com José, mas eles se tornaram escravos. Depois que o faraó que conhecia José morreu. E aí vem as 10 pragas, e a última praga, a palavra do Senhor nos diz que era necessário que eles passassem o sangue do Cordeiro, nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não entrasse naquela casa. Esse ritual ficou intitulado então como Páscoa, o Cordeiro Pascal. A Páscoa que nós conhecemos hoje, deturbada pelo comércio, pelos negócios, tem origem lá atrás, do Cordeiro puro, o sangue do Cordeiro que trouxe a proteção. A partir daquele momento,
povo então sai para o Egito, e todos os anos o povo judeu comemorava a Páscoa com o cordeiro pascal. Vai vir as leis, Moisés sobe ao monte, os 10 mandamentos, e novamente vem a citação do cordeiro. Quando a pessoa pecava, ela precisava sacrificar, e o sangue purificava do pecado. E aqui nós vamos falar de novo do cordeiro. Imagine aí você, eu gosto muito dessa brincadeirinha assim, né? Que imagine se fosse por tamanho de pecado, né? Um chegaria com uma pombinha, outro chegaria com um elefante, né? Que se o animal fosse dependesse do tamanho do pecado. Alguns a chegar um passarinho desse tamanhozinho, outros trariam quase todo zoológico, puxando. E a palavra do Senhor diz que o sangue ele é aspergido, né? É colocado sobre a pessoa que é pecador. Imagine você voltando embora, tudo. Ei, lá vai o pecador. Imagina a cena. É terra, irmão, não tinha asfalto que nem hoje. Tinha um vestiário lá no santuário, eu vou tomar um banho, vou me trocar. Não, irmãos, imagina a cena comigo. Terra, irmãos, tudo cheio de sangue. Chegando em casa. A palavra do Senhor nos diz. Agora eu vou lá para Isaías no capítulo 53. Se você puder abrir a palavra do Senhor juntamente comigo, em Isaías capítulo 53. No versículo 7. Isaías 53, muito usado quando se refere à cura, né? Porque pelas pisaduras do Senhor somos sarados. Vai falar a respeito do Cordeiro, vai falar a respeito de Jesus, da vinda de Jesus. Ele está profetizando a respeito disso. E ele vai falar o seguinte: e ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos teus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Novamente, Jesus aqui é apresentado como cordeiro. Mais uma vez. E agora nós chegamos, nós saímos de Gênesis, irmão. E agora nós estamos chegando novamente no Novo Testamento, em João Batista. E aqui no livro de João, se nós olharmos Mateus no capítulo 4, nós vamos ouvir a respeito do batismo de Jesus, João Batista ali, batizando Jesus, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Mas ele não relata algo que João, no Evangelho de João, ele acaba relatando, que é o texto que nós acabamos de ler, a respeito do Cordeiro de Deus. Quando João Batista ele é indagado: quem és tu? Quem é você? É Elias? Tu és um profeta? Você é o próprio Cristo? E aí ele vai falar o texto tão conhecido, que fala assim: não, eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo. E algo que me chama muita atenção neste momento, se você ler depois, lê na sua casa, João capítulo 1 inteiro. No capítulo 1 vai ter o tema da nossa igreja, que todo aquele que crê tem o direito de ser chamado filho de Deus. Aí que vem são os filhos. João 1,12 é o tema da nossa igreja. E aí ele vai continuar ali falando a respeito então de João Batista. E João Batista ele fala o seguinte: ele fala assim: mas quem és tu? Ele fala assim: eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho. Isso é lindo, irmãos. Para um pouquinho aí neste momento. Eu quero chamar aqui, abrir um parênteses muito importante para nossas vidas, para o entendimento da palavra de Deus. Se vocês se recordam, quando eu falei a respeito do animal que era sacrificado, aquele que cometeu o pecado levava o animal, amém? O Natan, ele não faz essas coisas, mas ele cometeu o pecado, ele vai lá e leva o animalzinho, a pombinha, pequenininho, poucas coisas. Os risos, né? Não sei porquê. Só que algo me chama a atenção aqui, porque aqui o responsável pelos atos, ele precisa levar o cordeiro. Só que a palavra nos diz, João 3,16, que Deus enviou o seu Filho unigênito, que não pecou, que não tem pecado, para morrer pela humanidade.
A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus se tornou pecado por nós. Ele não pecou. O pecado era meu e seu, era da humanidade, aqui representando a humanidade, é nosso. Mas Deus então, como um pai amoroso, como um pai que nos ama, e muitas vezes nós falamos assim, puxa, eu não consigo sentir o amor de Deus. Mas nós não conseguimos entender o amor de Deus porque nós não olhamos a respeito do sacrifício que Ele fez. Nós esperamos sentir neste corpo apodrecido pelo tempo, envelhecido pelo pecado. Inverso, né? Envelhecido pelo tempo, apodrecido pelo pecado. Mas a maior prova de amor que Deus nos deu foi o seu Filho, que não tinha pecado e se fez pecado por nós. Veja que neste momento Ele pega o seu Filho como um Cordeiro de Deus. Aqui João Batista apontando, fala assim, eis que o Cordeiro de Deus. Era profético, porque até então Jesus estava começando o seu ministério. Pega a visão. Não tinha levantado os discípulos. Ninguém saberia que Ele ia morrer. Ninguém saberia que viria a cruz. Mas quando questiona a respeito dele, ele fala assim, olha, eu não sei quem é. Olha só. João Batista, irmãos, ele era parente de Jesus. Era próximo, possivelmente conhecia Jesus. Porque desde o ventre da barriga, a palavra do Senhor nos diz, né? Que se mexeu na barriga da mãe, quando se encontrou com Maria e Isabel, provavelmente eram próximos. Eu quero que você imagine um primo seu, um primo de primeiro grau, segundo grau, e você vê o camarada e fala assim, é esse aí que vai libertar o mundo inteiro? Ele não sabia, mas ele fala o seguinte, que aquele que me disse para eu pregar e preparar o caminho, disse que eu saberia quando o Espírito Santo descesse sobre ele. E a palavra do Senhor diz que foi na hora do batismo, o Espírito Santo desce sobre ele. Ele falou assim, rapaz, mas é meu primo. Aqui eu estou parafraseando, tá? Para facilitar, eu não sei o grau aqui. É meu parente, é sério mesmo que Jesus é meu parente? É aquele ali que vai libertar todo mundo. Pare e pensa um pouquinho na situação aqui. Humanamente a gente tem a predisposição a julgar, né? E como isso é sério. E naquele momento ele falou assim, esse é o Cordeiro de Deus. Deus, Ele pagou todas as dívidas, por mim e por você. E muitas vezes nós não entendemos isso, nós esperamos sentir a respeito do amor de Deus, mas já foi feito. Muitas vezes nós não compreendemos o amor de Deus, nós procuramos provas do amor de Deus, mas já está feito. Quando Jesus grita na cruz, está consumado, está feito. O que eu vim fazer por vocês, eu já fiz, está feito. Hoje vocês são livres, hoje vocês podem ser filhos de Deus. Basta crer que eu fiz tudo isso por você. Ele não permitiu que você apresentasse o cordeiro. Ele, pela última vez, ele apresentou o último cordeiro, o último sacrifício. Foi o filho dele, Jesus, por mim e por você. Eu quero abrir um outro parênteses aqui muito importante. Naquela época, quando o rei ia visitar uma cidade, veja, irmãos, é muito importante nós pararmos um pouquinho de olhar essa sociedade nossa como está organizada e voltar para os tempos da Bíblia, para entender o que está falando. Por exemplo, o rei lá, Herodes, na época do nascimento de Jesus, estou voltando aqui em Mateus capítulo 1, ele ia visitar uma cidade, ele ia para uma província, ele anunciava que ele ia, então eles iam preparando o caminho, eles iam abrindo o caminho para que o rei passasse. Alguém importante estava chegando naquela cidade, então eles iam aplanando as estradas, para que a carruagem do rei passasse. Enquanto todos estavam preparando o caminho para Herodes, enquanto aqui muitos estavam preparando o caminho para os reis deste mundo, enquanto aqueles que criam a respeito da vinda de Jesus estavam procurando um rei político, um rei que iria trazer no âmbito social, alguém que iria libertar o povo de Jerusalém, o povo judeu, da mão
dos romanos. Só que aqui João Batista estava olhando diferente. Preste atenção nisso. João Batista, irmão, ele não estava olhando na ótica humana. Nós achamos que o nosso país está em caos. Não era muito diferente lá não. Estavam matando criança. O rei era um ditador que matou os seus filhos com medo de ser traído. Basta você voltar um pouquinho na história, você vai perceber quem era Herodes. Quem era os filhos de Herodes, que depois reinou quando dividiram a Judéia. Ele era um tirano. O povo tinha acabado de restaurar o culto. Quando nós voltamos para o período interbíblico, eles estavam sacrificando animais impuros, porcos, em cima do altar, para profanar o altar. Eles estavam restaurando. O livro de Macabeu vai falar a respeito disso. A família do Macabeu que faz a restauração do culto no altar. Imagina como que o povo estava esperando esse rei aparecer. Eles preocuparam então alguém que iria tomar o lugar de Herodes. Por isso que Herodes manda matar as crianças. Só que João Batista, irmãos, ele estava ligado com o trono. Enquanto preparavam o caminho para o Herodes passar, para o rei deste mundo passar, o rei deste tempo passar, ele disse: preparai o caminho. Foi aí que ele fala: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho para o rei. João Batista, ele estava preparando o caminho que alguns estavam abrindo, um caminho físicos, ele estava preparando o caminho para o rei dele passar. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é o seu rei? João Batista, ele foi a voz que clama do deserto. Mas em João capítulo 1, no versículo 29, ele foi o dedo que apontou para Jesus. Ele foi a voz que disse: olha, preparai o caminho. E depois ele falou assim: ei, ali está o Cordeiro de Deus. Deus te chama neste tempo para ser um João Batista. Ele já fez por mim e por você. O Cordeiro já foi sacrificado. Eu e você temos vida. Mas Jesus há de vir. A segunda volta. O povo está perecendo, o povo está morrendo. O mundo está em caos novamente. Não diferente do que nós estávamos vendo no tempo da Bíblia. Aonde estão os João Batistas? Que estão preparando o caminho para o rei. Que estão apontando para Cristo, não estão apontando para o seu ego. Não estão apontando para o seu eu. Não estamos apontando para uma placa. Somos filhos, mas nós estamos apontando: Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando nós falamos a respeito de Jesus, qual bandeira nós temos levantado? O que nós temos levado a respeito de Jesus? Eu estou preparando o caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta: como você tem preparado o caminho para a volta de Jesus? Havia dois tipos, irmãos, nessa época. Aquele que estava esperando a volta de Jesus e determinaram para Jesus como ele teria que vir. Como esse rei que iria mudar social. Estavam esperando a vinda de Jesus. Foram esses que crucificaram Jesus. Porque não entenderam como Jesus estava vindo. Mas tinha João Batista, que entendeu os tempos, a plenitude dos tempos, e preparou o caminho para Jesus. Hoje existem dois povos, não diferente daquela época. Aqueles que estão orando pela paz em Jerusalém, para a volta de Jesus, e aqueles que estão falando: não volta Jesus, porque eu quero curtir a minha vida, eu quero viver no pecado ainda. Segura a onda aí. O barquinho está pegando fogo. Vidas estão indo para o inferno. O evangelho está sendo deturpado. A palavra verdadeira está sendo profanada. O culto a Deus tem se tornado em fantoche. Me perdoe. Aonde está o João Batista? Que tem anunciado: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus estava acima de tudo. Acima da nossa vontade. Acima dos nossos desejos. Quando Jesus chega para João Batista, ele fala assim: ei, para com isso. Quem sou eu para te batizar? Essa era a vontade de João Batista.
Deus tem nos chamado como igreja para ser um atalaia, para ser um João Batista, uma voz que clama no deserto, uma voz que prepare o caminho para a passagem do Rei. E tem chamado nós para sermos aqueles que têm apontado para Cristo. Falou, é Ele que tira o pecado do mundo. Não é a igreja A, B, C, D, Y, J, a campanha A, CIS, não, é Jesus, Ele é o único caminho, não há outro caminho, não há atalhos, não há simpatias, não há acordo, pecado é pecado, certo é certo, justiça é justiça. As igrejas têm amortecido como um cálculo de derivada. Só o Léo deu risada, só ele que entendeu. Está amortecendo a palavra de Deus. É pecado, mas não é bem assim. Afinal, Jesus morreu pelos meus pecados, pastor, você acabou de falar. Irmão, João Batista era um camarada esquisito, comedor de gafanhoto, vivia isolado, ninguém gostava dele, cortaram a cabeça dele, porque ele tinha uma posição diferente. A bandeira que ele levantava era diferente. Ele estava batizando, ele estava sendo interrogado pelos fariseus. Aí aponta a Jesus, fala, missão cumprida. É para ele que eu estou fazendo. Tanto que os discípulos dele, que seguia ele, ao ver Jesus, falaram assim: tchau, obrigado. Sabe por quê? Porque Jesus é maior. Ele é o centro. Agora, quando a nossa igreja se tornar maior que o Evangelho, se tornar maior do que essa verdade, aquilo que eu estiver pregando for maior do que Cristo, a distorção da palavra, na verdade, né? Porque o que eu estou pregando é a verdade, mas quando eu distorço isso para defender a minha bandeira, aquilo que eu acredito, as minhas ideologias, eu estou profanando o altar, estou profanando este momento do culto a Deus. Alguns falam assim: nossa, pastor, mas você pega pesado mesmo, você não brinca, não. Eu falo, não é eu não, irmãos. Aqueles que me conhecem um pouquinho menos, calma, vai amaciando depois. Mas o Evangelho, irmãos, ele não está aqui para nos massagear o nosso ego. Lá vem de novo. Não é para massagear o nosso ego. Por isso que é culto racional. Ele já fez. Amém? Agora eu devolvo para você. E nós? E eu? Aonde estão os João Batistas? Ou nós somos aqueles que estão olhando João Batista, pedindo a cabeça de João Batista e esperando para crucificar Jesus novamente na vinda dele? Quem somos nós? Qual é a igreja que nós somos? O sangue e o pão é em memória daquilo que Ele fez por nós. Eu te pergunto, qual é o valor do sangue de Jesus para você? Porque a Bíblia diz assim: todos aqueles que creem em meu nome têm os direitos de se tornar filho de Deus. Alguns brigam porque falam assim que agora eu estou generalizando, todo mundo se tornou filho. Escuta o que eu estou falando. Aqueles que creem em Jesus têm o direito de ser filho de Deus. Qual a importância do que Jesus fez? Só que quando nós olhamos para Jesus, muitas vezes nós olhamos a cura, nós olhamos os milagres, nós olhamos a provisão. Mas Jesus deu a vida, deu o sangue. Jesus pegou aquilo que era pesado, aquilo que eu e você não conseguimos carregar. Falou assim: troque o fardo comigo, que o meu fardo é leve. Mas ele também disse: tome a sua cruz e siga-me.
Ele não nos isentou da nossa responsabilidade, igreja. Por isso nós devemos celebrar a Deus, celebrar aquilo que Ele fez por nós. O culto racional a Deus. Hoje nós estamos falando em memória dEle. Ele fez por mim. Meus pecados foram perdoados. Glória a Deus. Agora é a minha resposta e a sua resposta. Preparai o caminho. Alguma pessoa me perguntou esses dias a respeito do fim dos tempos. Irmãos, Jesus está voltando. E o nosso papel não é estar no QG reunido se alimentando. O que é QG, pastor? Quartel-general, a igreja. Não é o papel da igreja. Que se levante, João Batistas, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na escola, lá na faculdade. Que o Espírito Santo sonde o seu coração, as suas intenções. Irmãos, entenda algo. Estou encerrando. E eu vou pedir que você me ajude nesse momento. Você vai virar para essa pessoa que está do seu lado. Ai, que delícia falar isso de novo. E fala assim: o Evangelho é leve. O Evangelho é simples. Agora você não precisa falar, tá? Para você não acusar ele. Mas nós complicamos as coisas. Nós temos uma tendência a complicar as coisas. E tornar um ritual, um rito, aonde a Santa Ceia se baseou por muito tempo a respeito do nosso pecado. Não faz muito sentido, certo? Se Ele pagou todos os pecados, eu vou trazer em memória os meus pecados todos os meses. Não faz muito sentido. Se Ele disse que não se lembra dos nossos pecados. Mas pastor, trazer em memória o quê? O que você pode se lembrar de Jesus nessa noite? Curva a tua cabeça neste momento. O que você pode se lembrar de Jesus nessa noite? Alguns podem pensar: pastor, não lembro em nada. Então eu vou te ajudar. Ele não pecou e morreu no seu lugar. Começamos aí. Ele pagou a conta. Mais um. Ele serviu o banquete e disse assim: sirva-se. O banquete está posto. Só coma. Ele também disse o seguinte: vida abundante. Todos aqueles que creem em mim, vida abundante. Mais uma. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão. Isso significa vida, onde o rio flui, a vida dentro de nós. Ser livre, Ele nos libertou. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho certeza que quando nós começamos a buscar agora, no nosso dia, o que Deus tem feito por nós? E a ceia se trata disso. O Cordeiro de Deus pagou tudo por nós. Ele fez tudo por nós. E nós vamos ceiar nesta noite em memória dele. De tudo que ele tem feito por nós. Ebenezer, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Mas não perca isso, irmãos, pelo amor de Deus. Pode olhar para mim agora aqui. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que isso significa para nós? É um fim de um ciclo
pecaminoso da humanidade. Ele coloca um stop, ele colocou um fim. Ele falou assim: basta, eu serei o último sacrifício. Por que você ainda continua triste? Porque muitas pessoas falam assim: olha, eu não sinto o amor de Deus. Porque nós comparamos o amor de Deus com o nosso amor, o amor humano, o amor condicional. O nosso amor, ele é muito injusto. Um amor humano é um amor baseado em afetos, amor baseado em trocas. Nosso Deus não fez uma troca. Preste atenção nisso, Ele não fez uma troca. Ele fez por você. Para me encerrar, eu quero contar uma historinha que um pastor amigo meu contou numa reflexão dentro de uma escola há quase 20 anos atrás. Meu Deus, estou ficando velho. 15 anos atrás. Para não ficar tão ruim. 12. 10, não deu 10, né? Um pouquinho menos. Preste atenção. Havia um homem que ele trabalhava no controle de uma ponte. Então ora ele tinha que abrir a ponte, controlador de acesso, como se fosse um controlador de acesso. Ora ele tinha que abrir uma ponte para que liberasse no rio, para que os navios passassem. E ora ele tinha que fechar para que o trem passasse. E esse homem ele trabalhava muito. Ele não conseguia ter um tempo com a sua família. E em certo momento ele falou assim: puxa vida, eu trabalho numa cabine sozinho, isolado no meio do mato, não tem acesso a nada, só fico ali controlando, passando um trem que passa em alta velocidade, ou é um navio que passa passando ali, não tem muito o que fazer ali. Ele falou assim: eu vou levar meu filho comigo, porque meu filho ali estando comigo, eu posso curtir o meu filho, viver um momento com ele, que eu não consigo passar o dia com ele. E ele levou o filhinho dele, pequenininho. Imagina ali, o tamanho da Rebeca, pequenininho. E ele se distraiu por um momento. E no momento que ele se distrai, fica comigo, presta atenção. Ele escuta, né, que o trem, quando ele está chegando, ele começa a dar sinais sonoro, pip, pip. E quando ele olha, o seu filhinho está no meio do trilho, aonde o trem estava vindo. E ele precisava tomar uma decisão. Ou ele abre o trilho e mata o filho dele. Perdão, né? Ou ele baixa para o trem passar e mata o filho dele. Ou ele causa um acidente, matando todas as outras pessoas, e salva o seu filho. E a decisão desse pai foi de sacrificar o seu filho. Ele matou o seu filhinho. E ao descer a ponte, ele mata o seu filho. E o trem passa. E quando esse trem passa, vários vagões passando, jogando latinha de cerveja, xingando, brigando. Pessoas que sequer sabiam quem ele era. E do sacrifício que ele tinha feito. Para que aquelas pessoas que sequer saberiam um dia daquela história, agradecessem por aquilo que ele fez. Falei assim: nossa, pastor, que trágico. Foi isso que Deus fez por nós. Ele sacrificou o seu filho por pessoas que muitas vezes nem sequer agradece aquilo que ele fez e continua pedindo mais, o consumismo. Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Neste momento não é para você pedir nada, é para você agradecer o que ele já fez pela sua vida e pela minha vida. E levantar essa bandeira do evangelho simples e verdadeiro, não no evangelho de recompensas, não é um caça-tesouro, é um evangelho de verdade que nos liberta,
que quebra as correntes que nos aprisionam, que vira nossas tripas enquanto eu estou falando aqui. Porque está mexendo com a gente. Amém? Nós vamos partir para a ceia neste momento. E é em memória dele. E você tem motivos. Te dei vários motivos para você agradecer a Deus hoje. Por mais que você se enquadra no papel daquela pessoa que passou dentro do trem, que nem dá bola para Deus, que nem se importa com o sacrifício. É tanto filme que passa a respeito de Jesus, que o sacrifício dele nós lembramos apenas na Páscoa. Já perdeu o poder disso. O nome de Jesus sendo profanado nas mídias já não nos comove mais. Pelo contrário, nós ajudamos a bater um pouco. Que eu e você sejamos João Batista, que estamos diferente deste tempo. Nós estamos alinhados com o trono de Deus, preparando o caminho, porque Jesus está voltando. E apontando sempre para Ele, falando: Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Ele que pode mudar a tua casa, a tua família. Sorocaba, São Paulo, Brasil, nação. É Jesus. É o único caminho. Amém?